Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Começando a nossa aula então de hoje, nono ano, o regime militar no Brasil. E hoje nós vamos estudar o governo de Costa e Silva, tá? Hoje nós vamos estudar o governo de Costa e Silva. Na aula de hoje, continuando, né, com o nosso conteúdo, vamos estudar o regime militar no Brasil, o governo de Costa e Silva. E eu sempre pergunto e questiono: você sabe o que foi o regime militar? Você sabe quando aconteceu? Em qual contexto ele aconteceu? E quem era Costa e Silva, afinal? Como foi o governo de Costa e Silva? Quantas perguntas, né, que nesse momento povoa a sua mente. Quantas perguntas, né? E nessa aula nós vamos falar e tratar desses assuntos. Só retomando e relembrando com você sobre a aula passada, o golpe militar de 31 de março de 1964, ele pôs fim ao período conhecido como democracia populista. Ele depôs o presidente João Goulart e os militares assumem o poder no Brasil. No contexto internacional, o que estava acontecendo nesse momento? Nesse momento havia uma tensão muito grande com relação à Guerra Fria, né? Nesse momento o que havia era uma tensão muito grande com relação à Guerra Fria, tá ok? Em abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ele assume a presidência do Brasil, dando início ao regime militar que se estendeu até o ano de 1985. Durante o governo do Castelo Branco, o presidente decretou atos institucionais e leis que cerceavam a liberdade de expressão. O AI-1 foi eleição indireta para presidente. Do AI-2, a criação do bipartidarismo, Arena e MDB. O AI-3, a eleição indireta para governador que indica o prefeito da capital. O AI-4, a convocação do Congresso para votar aí uma nova Constituição. Relembrando você da aula passada, foi criado também a lei de imprensa, que censura os jornais e revistas, e a lei de segurança nacional, justiça militar para julgar os crimes de subversão. Tá ok? Bom, então vamos lá, para dar início efetivamente à nossa aula de hoje, falando sobre o governo do general Arthur Costa e Silva. Governou o Brasil de 1967 a 1969. Costa e Silva, 1967 a 1969. Com a ascensão do Costa e Silva no poder, em 1967, os militares da chamada linha dura assumem o poder no Brasil. Os militares dessa linha defendiam o quê? O que eles defendiam? A radicalização da luta contra aqueles que eles consideravam inimigos internos, ou seja, os subversivos. Os subversivos. Para os militares, gente, da linha dura, havia a defesa da doutrina da segurança nacional. É uma tese que defendia que para um país se desenvolver era preciso garantir a sua segurança. E a maior ameaça à segurança, no caso aqui que nós estamos falando do Brasil, são seus inimigos internos, ou seja, aqueles que propagam o comunismo. O nome, os subversivos. Tá? Com o aumento da repressão, a presidência do general Costa e Silva aumentou também a resistência democrática à ditadura. Vou destacar para você
o movimento estudantil, o movimento operário, alguns artistas e intelectuais e também uma parte dos políticos. Houve um determinado momento da história que ficou conhecido como a passeata dos 100 mil, quando os jovens picham a fachada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro durante uma passeata no dia 26 de junho do ano de 1968. Mas e o que era o movimento estudantil? O que foi esse movimento estudantil? Em outubro de 1968, os estudantes desafiaram o governo, mais uma vez realizando na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. A polícia invadiu o local, prendeu cerca de 700 estudantes que estavam participando desse congresso. Se basearam na Lei de Segurança Nacional. Vocês estão lembrados disso? Eles se basearam na Lei de Segurança Nacional. Tá ok? A resistência democrática aconteceu no mesmo ano. O movimento operário também se organizou e mostrou sua força com duas grandes greves. Uma greve em Contagem, Minas Gerais, 15 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores participaram dessa greve em Contagem, Minas Gerais. Em Osasco, São Paulo também. E em Osasco, a greve foi reprimida com muita violência e nós tivemos a prisão de cerca de 400 trabalhadores. O deputado do MDB, Márcio Moreira Alves, fez um discurso no ano de 1968 e nesse discurso ele ataca a repressão militar, ele conclama a população para não participar das comemorações no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Ele pede que as mulheres não namorassem oficiais do Exército. É isso mesmo, eu vou repetir para você, tá? O deputado do MDB, Márcio Moreira Alves, em 1968, ele fez um discurso atacando a repressão militar, pediu para a população não participar do desfile da independência do Brasil no dia 7 de setembro, pediu também para que as mulheres não namorassem oficiais do Exército. Esse discurso do Moreira Alves serviu de pretexto para o decreto do AI-5. O AI-5 foi o mais opressivo de todos os atos institucionais. O AI-5 foi o mais opressivo de todos os atos institucionais. Vou ler para vocês aqui um pedacinho do discurso que eu estou dizendo aqui, o discurso do Márcio Moreira Alves, só um trechinho do discurso, tá? Creio haver chegado após os acontecimentos de Brasília o grande momento da União pela Democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam por esse repúdio à violência. Seria preciso fazer, hoje no Brasil, com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta da sua casa daqueles que vilipendiam a nação. Discordar em silêncio pouco adianta. Aí vem então o ato institucional número 5. O AI-5. O AI-5, vou trazer para vocês agora o direito que o presidente tinha com o AI-5. Tá? O AI-5 dava ao presidente o direito de fechar o Congresso Nacional, fazer leis e determinar a intervenção dos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar estado de sítio e também suspender o direito ao habeas corpus. Alguns direitos
que o presidente da República tinha com a instituição do AI-5. Tá? Bom, aí o que acontece? Aumenta a pressão, aumenta a repressão, aumenta a resistência. Diante da impossibilidade de manifestar qualquer oposição aos militares, vários grupos se reúnem em ações armadas para desestabilizar o regime, denunciar a repressão e também a tortura. Em 1968, o presidente Costa e Silva foi vítima de um AVC. Acabou se afastando da presidência e, por lei, deveria assumir o vice-presidente, que era um civil. O vice-presidente era o Pedro Aleixo, era civil. Mas os militares, mais uma vez, desrespeitaram a Constituição e ocuparam o governo por quase 2 meses. Tá? Em 1968, o presidente Costa e Silva foi vítima de um AVC, né? Quem deveria assumir pela Constituição era o vice-presidente, que era civil, Pedro Aleixo, mas é óbvio que os militares não permitiram que isso acontecesse. Nesse período que os militares assumiram a presidência, né, uma junta militar assumiu a presidência, ampliaram os poderes do presidente da República e incorporaram à Constituição a pena de morte, gente. Vou repetir para você de novo. O Brasil teve incorporado na sua Constituição a pena de morte, se você não sabe. A pena de banimento e a prisão perpétua em caso de subversão. Então, olha só, essa junta militar que assumiu, no lugar do Costa e Silva, que teve um AVC, incorporou na Constituição brasileira a prisão perpétua, tá? Incorporou também a prisão perpétua e incorporou também a pena de morte e a pena de banimento. Tá? A repressão, o autoritarismo, a tortura atingem o seu auge durante o regime militar. Com a posse do general Arthur Costa e Silva, a chamada linha dura chega ao poder no Brasil. Você percebeu? Pena de morte, prisão perpétua. Houve um endurecimento do regime, a supressão das liberdades individuais de imprensa e também a livre manifestação política. Ao passo que aumentava a repressão, aumentava também os grupos de oposição ao governo, como estudantes, operários, artistas, intelectuais. Nesse período aconteceu a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, em 1968, um exemplo, né, da insatisfação popular face ao regime. O deputado Márcio Moreira Alves faz um discurso em 1968, expondo as práticas autoritárias do governo, conclamando a população para boicotar o regime, e aí então, em resposta a esse discurso do deputado, o regime decreta o ato institucional número 5, o AI-5, que foi o mais repressor de todos os atos. Nesse ato, relembrando você, dava amplos poderes ao presidente, fechar o Congresso Nacional, caçar políticos eleitos, decretar estado de sítio e suspender os direitos ao habeas corpus. Tá? Essa repressão chegava ao auge no final da década de 1960. Lembrando você que foi incorporado logo após o AVC de Costa e Silva, por uma junta militar, a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil. Então, pessoal, nós estamos na aula de hoje estudando o governo militar do presidente Costa e Silva. Como foi o governo do presidente, do general Arthur Costa e Silva, que governou o Brasil de 1967 até o ano de 1969. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria de pedir para você que
abrangesse os seus estudos, que você pesquisasse um pouco mais sobre o tema, que você abrisse a sua mente para poder compreender, para poder elencar aí novos conteúdos sobre a nossa aula de hoje, a aula de hoje sobre o governo do presidente Costa e Silva. Quero que você aprofunde seus conhecimentos, principalmente com relação ao AI-5, o ato institucional número 5. E só relembrando você que é sempre importante você saber que a gente fala assim, no Brasil, né, devia instituir a pena de morte. No Brasil já teve instituída a pena de morte. Devia ter prisão perpétua. No Brasil já tivemos a instituição da prisão perpétua também. Para você ter uma ideia de que muitas coisas já aconteceram dentro da história do Brasil e que às vezes por falta de conhecimento nós acabamos não tendo esse acesso. Grande abraço para você, pesquise e estude sempre, não pare nunca de estudar. Forte abraço.